98 informa. Substituição. Sai 98 Talks. Entra Arena 98. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. De volta não, que a gente não chegou ainda, né? Então a gente está chegando de volta porque viemos ontem, estamos voltando hoje. Começando mais uma edição do Arena, na jogada de Claro, acesso ao conteúdo do Descomplica, Pressão nesse celular e educação na cabeça. Hermes Pardini, 60 anos para ter saúde e bem-estar, faz bem ter com quem contar. E o Universo AGV é mais que assistência, é proteção. E o Hermes Pardini de portas abertas, com o aumento da oferta de exames aí para Covid, muita gente fica na dúvida sobre onde fazer os exames. Então eu vou te explicar. Hermes Pardini em todas as unidades escancaradas, de portas abertas para você, porém seguindo rigorosamente todos os padrões estabelecidos pela Anvisa, cumprindo regulação sanitária específica para laboratórios clínicos. Então você pode visitar qualquer uma das unidades que você será bem recebido e com todo cuidado para a manutenção da sua boa saúde. Então, sabe que pode confiar? Hermes Pardini, exame PCR é no Hermes Pardini. Tem gente que está fazendo outros aí e o resultado não é satisfatório. Vai lá e faz o PCR no Hermes Pardini, você vai ter a certeza, a absoluta certeza da qualidade no resultado dos exames há mais de 60 anos. Viva Hermes Pardini, 8:04. Boa noite, Gris. Tudo bem, Gris? Tudo bem, Everton? Boa noite para quem acompanha aí o Arena 98 nessa sexta-feira. Hashtag sextou. Cheirinho do churrasco já na festa, né? Já tá invadindo aqui o meu estúdio aqui, e certamente vai invadir também o estúdio de Léo Gomide. Tudo bem, Gomide? Boa noite, Gomide. Boa noite, Everton. Grande abraço a todos, ao teleouvinte ligado aqui nas plataformas da 98. Vocês vão assistir alguma live de heavy metal depois do programa? Certamente. Pô, você não vai? Não, porque vocês vieram vestido de preto aí, combinaram e tal. Todo mundo de pretinho hoje para emagrecer, né? Sei como é que é. Eu tô tranquilo. Sei como é que é. Agora, ô Gomide, o Gris sempre diz que o Gris sempre diz que o Lisca, quando aparece com o cabelo atrapalhado, é porque o jogo foi uma merda. Quando o cabelo tá certinho, é porque o negócio foi bom, o treino, o jogo, o dia. Sempre eu tô te vendo com o cabelo mais atrapalhado agora. Sua tarde não foi boa? Ou de repente foi boa até demais? Não, foi tranquila. É que, Everton, assim, eu não tenho muitos cuidados, não, confesso. É mesmo? Não. Uma lavadinha dá, né, Gomide? Na verdade, eu tenho uma rotina. Tem uma rotina já definida, né? Qual é a rotina? Posso saber? Eu acordo pela manhã, faço uma atividade física, aí eu tomo um banho, porque tem que ir pra TV, né? Aí, depois que lavou perto da hora do almoço ali, pronto, do jeito que ficar o cabelo, ficou. Entendi. Isso é muito bom. Ô, PH, tudo bem, PH? Boa noite. Fala, Everton, boa noite. Boa noite, Gomide, Grice, aos ouvintes do Arena 98. Estou sempre aqui no estúdio, na retaguarda. Muito bem, garotinho. Bom, a gente... Vamos comer daqui a pouco, tá? Eu não vou chegar aqui e falar daqui a pouco se o presidente Sete Campos estará ao vivo. Quando não estará ao vivo, não. Eu tentei colocá-lo ao vivo, pedi para que ele participasse conosco, para esclarecer o agito da semana. E aí disse que não, que ele tinha um compromisso, e falou, bom, especificamente a sua relação com o Sampaoli. Eu gostaria de saber da sua relação com o Sampaoli, como anda, porque tem surgido muita resenha nesse sentido e tal. E aí ele me respondeu uma longa resposta, e a gente vai daqui a pouco mostrar para vocês aqui no Arena 98. Mas agora eu quero começar, só dar uma pincelada aqui na convocação do Tite, hein, ô menino Grice? Convocação do Tite, algumas novidades, umas eu sei que você não gostou, já falamos sobre isso hoje, outras, se você gostou, eu gostaria que você e Gomide dessem uma passadela nessa questão da seleção, porque as eliminatórias estão começando. Ô Everton, achei boa a convocação, acho que uma surpresa só, né? A convocação do Gabriel Menino, pela primeira vez, convocado numa posição que não é a dele, e aí, além de ser, né, a principal surpresa, para mim, o principal motivo de crítica, né? Porque eu não acho que na seleção brasileira, sabe, Everton, é lugar para convocar jogador fora da posição.
com todo o respeito ao Tite, ele faz as escolhas dele, ele está pensando não só nessa convocação, certamente ele está pensando no futuro, em algo um pouco mais para frente também, quando faz essa escolha, né? Mas não é uma escolha com a qual eu concordo, Everton, porque a seleção brasileira tem grandes nomes, inclusive para lateral direito, né? Por exemplo, o Emerson, que deixou recentemente o Atlético, que é um excelente lateral direito, poderia ter sido convocado, ou até mesmo outros jogadores da posição aí que poderiam entrar, né, nesse radar do Tite para essa convocação e acabaram não entrando. Mas, enfim, é uma convocação boa que mostra a força, né, de grupo que o Brasil tem hoje à disposição. Tem muitos jogadores de ótimo nível para convocar, para escolher quem são os melhores. E vamos ver quais vão ser aí as escolhas do Tite em relação a time, a modelo de jogo. Lembrando que esse período de pausa, né, pode mudar um pouco algumas coisas aí na cabeça do Tite. Mas, enfim, a convocação é muito boa e mostra, Everton, que para aqueles jogadores que estão no Brasil hoje, pensar em seleção brasileira é um pensamento bem distante. É difícil pensar, porque tem muita gente, Everton. É muita gente muito boa. Então, vai ter que suar muita camisa, vai ter que batalhar pra cacete para conseguir ser convocado aí para a seleção brasileira, estando atuando aqui no futebol brasileiro. Embora a gente tenha, né, alguns nomes, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, enfim, tem alguns nomes, mas não é fácil não. Gomide, aquele comentário, daqui a pouco tem uma outra notícia aqui que eu quero trazer e discutir junto com vocês aqui, sobre a questão da Prefeitura do Rio de Janeiro confirmando o público já para Flamengo e Atlético Paranaense no dia 4 de outubro, então torcida voltando dia 4 de outubro no Rio. A gente fala desse assunto já, daqui a pouco vamos falar de Cruzeiro, projeção dos jogos do final de semana, mas seleção brasileira, para não deixar passar batido aquele comentário maroto também, Gomide, sobre a seleção, se teve algum jogador que foi convocado que você não está de acordo, ou quem teria faltado nessa lista aí. Ô Everton, eu concordo com o que disse o Grissi há pouco, né? Eu acho que o Tite justificou que o Gabriel Menino, ele tem uma formação nas categorias de base do Palmeiras, jogando como lateral direito. Inclusive citou o técnico da categoria sub-15 do time paulista, né? Se eu não estou equivocado, chama Ângelo, falando que perguntou a respeito de características, enfim, citou o número de jogos, né, que ele fez na posição, foram 7 até aqui, pelo Palmeiras jogando como lateral direito. Mas é uma surpresa, assim, que se fosse para alguém apostar, dificilmente alguém colocaria o nome do Gabriel Menino na lista, né, para esses 2 primeiros jogos da eliminatórias, Everton. O Emerson, né, ele fez um campeonato de altos e baixos na seleção, no Betis no ano passado, né, até por conta das trocas de técnicos que aconteceu no time espanhol, mas começou bem aí a temporada 2020-2021, e o Emerson já tem passagens pela seleção pré-olímpica, né? Só não foi para o pré-olímpico porque o Betis não libera por conta de não ser data FIFA. Eu acredito que é um jogador hoje mais experimentado do que o Gabriel Menino, né? E nas demais posições, talvez os goleiros ali a gente possa fazer alguma ressalva, né? Chamou 2 que atuam no futebol nacional, que são o Everton e o Santos, né? Goleiro do Atlético Paranaense. A questão da zaga, o Felipe, ele não é hoje um titular absoluto do Atlético de Madrid, joga com regularidade, mas ele esteve melhor na passagem pelo futebol português do que hoje no Atlético de Madrid, e alguns atletas que não sabemos se para a Copa do Mundo ainda estarão nos planos, né? Como o Fabinho e o próprio Thiago Silva. Você mudaria alguma coisa no gol ali entre os goleiros convocados, o Grissi? Eu levaria Alisson Santos e o Everton. Eu levaria o rapaz, deu branco do Manchester City, o Ederson. Levaria o Ederson no lugar do Everton do Palmeiras, né? Do Everton, mas não acho nenhum absurdo o Everton, não. Eu acho. Tem muita gente que não gosta, eu acho um goleiro bem regular, tem histórico dentro da seleção que eu acho que é muito importante. Não é um goleiro que me enche os olhos, não, mas eu não vejo nenhum absurdo, sinceramente, na convocação.
Laterais aqui, faltou alguém na sua avaliação? O Emerson, né? Acho que poderia ter levado o Emerson. As laterais eu acho muito boas. É uma posição que o Brasil está bem servido na esquerda, né? Muito bem servido na esquerda. Tem muita gente boa. Na direita tem um pouquinho mais de dificuldade. Bom, eu acho que nas demais posições aqui, os meias, eu acredito que vocês não colocariam mais ninguém, além dos que foram. O Everton Ribeiro te surpreendeu? Não acho que dá para chamar de surpresa não, viu, Everton? Tá muito bem, né? Tá muito bem. Tá muito bem, e o Flamengo nem tanto. Teve um que até certo ponto me surpreendeu. Quem? O Douglas, que joga no Aston Villa, ex-Vasco. E os atacantes? Jesus, Rodrigo do Real Madrid, Neymar, Everton do Benfica, Cebola, Roberto Firmino e Richarlison, tudo dentro da normalidade aqui, né? Sim, também tem muito material humano, né? Muito jogador bom, Everton. Muito mesmo, tem muita qualidade à disposição. Que seleção hoje no mundo tem um selecionável melhor que a do Brasil? No papel, que eu tô dizendo. A Argentina tem uma boa seleção, Everton. Mas não acho que compete, não. Não, os jogadores brasileiros são mais, sim. Bélgica? A Bélgica, no setor ofensivo nem tanto, né? França eu acho que é a que mais se aproxima. E tem boa lembrança. Uma coisa que na Copa a gente já percebeu, impressionante, né? Como é uma seleção mais jovem, seleção forte demais fisicamente, também, né? Tem mais essa. Senhores, a Prefeitura do Rio de Janeiro já informou que no dia 4 de outubro, público para Flamengo e Atlético Paranaense, 1/3 do estado. Do estádio, desculpa. A moda já pega a partir de outubro. Se desse, eles colocavam 1/3 do estado. Dentro do Maracanã, né? Dentro do estádio, né? 1/3 do estado dentro do estádio. Sim. Vocês acham que agora vai passar a boiada? Vai passar a boiada geral? Ô, Everton, o curioso é o seguinte. Lembrando que é o município que decide, hein? Mas a CBF deveria intervir. Porque não tem como Flamengo e Atlético Paranaense jogarem com torcida, Everton, e na mesma rodada ter jogos sem público. Não faz o mínimo sentido. Todos os jogos, então, tem que ter público. Não faz sentido um time jogar com torcida e outros continuarem com portões fechados. Por isso que eu acho que a boiada vai passar. Também acho que a boiada vai passar. Forçação de barra por conta da renda dos clubes que está caindo, né? Mas 1/3 a renda não vai vingar muito, a não ser que vira o ingresso a 500 pau. Mas você tem dúvida? Você tem dúvida que o ingresso vai ser caro? Não tem, vai ser caro. Então. Vai ser caro. Eles vão querer tirar a diferença dos 2/3 perdidos. Sim. Eles vão querer tirar esse 1/3 que vai ao estádio. Sim. Tipo assim, quer ir ao estádio? Quer ir ao estádio? Vai ter que obedecer lugar de sentados, tem, tal. 1/3, eu não sei se vão. Eu falei aqui com o Rodrigo que a informação que eu tinha é que voltaria aqui em Minas também, final de outubro. Só que eu não sei se a prefeitura aqui vai liberar, não. Lá no Rio o negócio liberou mais cedo e tal, não sei se vai liberar. Mas eu falei com o Rodrigo que a informação que eu tinha é de que eles liberariam setores, mas liberariam, se o setor cabe, vamos chutar aqui, se o setor cabe 15 mil em cada setor, eles liberariam 4 com 1/3, sei lá, mais ou menos, mas só, cara, que não é vantagem para o estádio abrir um monte de setores, dificulta completamente a logística. Sim. Então eu não acho que vão abrir todos os setores. E como é que se você abrir menos setores, você vai ter que ter gente lá vigiando para que não haja nenhum tipo de aproximação. É difícil, é uma situação bem difícil. Nós tivemos eu confesso que o campeonato alemão, se eu não me estou equivocado, recomeçou hoje, né? Começou a temporada 2020-2021 hoje, inclusive o Bayern meteu 8, o Schalke 0-4 já na primeira rodada. Mas, por exemplo, Premier League, que começou na última semana. Os números da pandemia na Inglaterra, eles são melhores do que no território brasileiro. A Inglaterra ainda, que eu tenha visto, ainda não tem uma data específica definida para retorno de público no estádio. Por que aqui no Brasil tem que voltar?
Te entendo perfeitamente, compactuo com a mesma opinião. Né? A NBA tá rolando lá, na bolha lá da Disney, inclusive já está nas finais de conferência. Também não... A NFL já começou, já recomeçou, né? Também não tem 1/3 de pessoas no estádio. É bizarro, Everton, na minha avaliação. Se tem gente que concorda, boa sorte ao ir ao jogo. E tem muita gente que concorda, tanto que você vai ver que mesmo com ingressos caros, nós teremos uma boa disputa por esses ingressos aí. Deixa eu falar da O2 BH Dafra aqui, pessoal, amanhã é sábado, amanhã eu dou aquele pulinho lá, sutil na O2 BH Dafra, né, pela manhã, porque é o seguinte, nós precisamos encher as ruas de scooter, né? Mas por quê? Por que o quê? Você quer uma scooter que você pilota de uma forma muito mais fácil, é muito mais prática, é econômica, é confortável, é segura, freios ABS, a bolha aqui na frente, falando em bolha que o Conide falou, você vê que lançaram a bolha da NBA lá dos Estados Unidos, mas a Dafra já lançou a bolha da scooter há muito tempo, muito antes. Então, tem a bolha ali na frente para te proteger, para não tomar vento na cara, inclusive tem promoção do mês de setembro, comprando uma Citicon HD 300, você ganha um para-brisa de brinde, sabe? Esse para-brisa é exatamente aquela bolha que fica ali na frente, você não toma vento na cara e te protege até contra linhas de cerol. Agora, o interessante de você rodar numa scooter é o conforto, a performance também, porque você tem scooter a Maxi em 400i, 400 cilindradas com freios ABS, que é a que eu tenho aqui, animal pra andar, um negócio absurdo. E pra subir ladeira, e olha que eu não sou tão leve, hein? Pra subir ladeira, e olha que eu não sou tão leve, e eu ando, por exemplo, eu e minha filha montamos e fomos dar uma volta aí, tome ladeira e sobe ladeira e desce ladeira, e olha, com 400 cilindradas é uma beleza. Então vai que vai. Amanhã na O2 BH Dafra, se quiser conhecer agora a Maxi 400i, entra no Instagram, @O2 BH Dafra e conheça. Agora, se quiser o atendimento online, é só chamar agora, 97310-2021, 97310-2021, O2 BH Dafra é o nome, senhoras e senhores. Bom, vamos começar. Eu vou pedir ao PH e à nossa produção, ao Vini, para que deixe aí já separado o áudio do presidente Sete Câmara, a resposta do presidente Sete Câmara sobre a questão envolvendo um possível problema com o Sampaoli e tal, e perguntado sobre isso, que é uma coisa que principalmente a imprensa de fora tem tratado de uma forma muito intensa, e eu fui procurar saber do presidente. Não quis participar ao vivo, mas falou sobre o assunto, e daqui a pouco a gente vai rodar essa resposta do presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, aqui no Arena. Então fique ligado que daqui a pouco ele fala conosco aqui. Agora, após esse quase acerto aí com o Thiago Neves, o Grice, o advogado do Thiago Neves notificou extrajudicialmente, né, o Atlético, assunto que tomou conta da imprensa o dia inteiro hoje, cobrando 20 milhões pelo rompimento da negociação. Diz que tem prova em áudio, mensagens de WhatsApp, documentos que comprovam acerto com o Clube Alvinegro e tal. Só que o Atlético, Grice, enviou uma contra-notificação rechaçando qualquer tipo de negociação realizada com o Thiago Neves em busca, onde ele busca essa indenização. O Atlético se baseia na informação de que não há nenhum contrato, nem pré-contrato, não há nenhum documento assinado entre as partes. Eu queria sua análise sobre o ocorrido, sobre o que você conversou hoje com especialistas. Agora à tarde, o doutor Antônio Queiroz me mandou uma mensagem dizendo: Everton, diante de tudo que eu te mandei mais cedo, tem um ponto que precisa ser destacado. Não há nenhum pré-contrato assinado, não tem nada assinado. A tratativa, não dá para encarar que o fato da negativa do Atlético atrapalhou, nem tirou ele do Grêmio, né? Aquele negócio, não, sai do Grêmio aí, vem para cá que eu vou te dar que nós vamos te contratar. Daí ele sai do Grêmio, vem para cá e o Atlético não contrata. Aí poderia gerar, o doutor Antônio Queiroz me falou, poderia gerar um desconforto. E o doutor André Frois também me falou. E nem atrapalhar com que ele, o fato dele se transferir para o Sport Recife.
porque um dia depois o Sport já foi lá, negociou e levou. Mas eu queria ouvi-lo sobre essa questão que hoje realmente ganhou destaque na mídia nacional. É uma situação complexa, né, Everton? Não é uma situação simples, não, porque de fato tem muitos fatores envolvidos nessa discussão a respeito da possibilidade dele requerer e principalmente ganhar alguma coisa dentro dessa discussão contra o Atlético, né? Eu confesso que até agora há pouco, um pouco antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com um colega que é advogado, que eu ainda não tinha conversado a respeito. Ele estava até fazendo uma pesquisa nas redes sociais dele a respeito desse assunto para os outros colegas dele, sobre o que eles achavam e tudo mais, e a gente foi conversar. E assim, Everton, é um tema complexo, principalmente porque a gente não tem nas nossas mãos nada em termos de documento para saber exatamente o que aconteceu, né? Como foi a negociação, que tipo de promessa que foi feita, que tipo de acordo que foi realizado com o jogador Thiago Neves. Então, e isso é um ponto muito importante para ser debatido e discutido dentro da possibilidade ou não de conseguir alguma multa. O fato é, Everton, que assim, é um tema que vai dar muita discussão ainda e que mostra um pouco do tamanho do erro, né, do Atlético de ter insistido e investido tanto esforço, se é que investiu tanto esforço, se é que dá pra gente dizer isso, na contratação de um jogador que não podia trazer nada de positivo, né? Eu acho que vai ser, assim, a multa que o Thiago Neves pediu de 20 milhões, eu acho que é impossível ele conseguir. Acho que é completamente impossível, porque é muito dinheiro, é um valor muito vultuoso para um jogador que nem assinou um contrato. Mas alguma coisa ele pode conseguir, porque tem vários aspectos. Por exemplo, né, o que esse colega advogado me dizia agora há pouco. Existe, por exemplo, uma série de contratos hoje em dia que não são assinados. Hoje, por exemplo, eu vou mudar de endereço na segunda-feira. Hoje eu fiz lá a instalação da CEMIG no meu novo apartamento. E eu não assinei nenhum contrato com a CEMIG. Não foi nada. Eu fui lá e falei, tá aqui, o endereço é tal, instala lá a luz para mim e vamos instalar a luz, está funcionando. Telefonia móvel, hoje em dia, você consegue pela internet, você vai lá, faz o cadastro e tudo mais, pega e consegue internet, por exemplo. Vou mudar o meu contrato de internet. Entro lá no site, aumenta a banda da minha internet pelo site e não tem uma assinatura formal, né? Tem ali um aceite de que, você concorda com isso? Concordo. Então, tem alguns aspectos que podem fazer aí o Thiago Neves conseguir alguma coisa, mas ainda assim é uma situação muito difícil para ele, né? Acho que foi mais para tumultuar mesmo, mais pela bagunça que o glorioso Thiago Neves acabou acionando o Atlético aí depois de todo esse imbróglio que aconteceu. O Atlético trata, obviamente, com a seriedade que merece, já enviou uma contra-notificação, mas, sinceramente, com o passar das horas, depois que nós fomos para a televisão e tal, sobre o assunto com outros especialistas, eles disseram basicamente isso aí que eu falei. Aliás, isso aí que eu falei, não, eu disse aqui o que eles me disseram, né, que não tem, possivelmente vai ter efeito nenhum, não vão abrir esse precedente. Pois não, Gomide? Ô Everton, eu também, por mais que não seja perito, né, em questões judiciais, também não acredito que vai evoluir para algo em que o Atlético tenha de ressarcir o Thiago Neves, não. Pode rolar ali uma ação judicial, né? Ter uma demanda muito mais de tempo do que de dinheiro para se defender, etc. Cada parte apresentar aquilo que deve para justificar que o não pagamento, e aí dizendo o Atlético não se faz necessário porque ele não assinou nenhum papel, né? É mais para causar ali uma dor de cabeça, né? Meio que dar uma espizinhada ali de, como eu falei, perder tempo, né? Com essa questão. Não é necessário acordo, né? Porque não é diferente quando há uma dívida e aí você tenta primeiro um acordo para não entrar na justiça, né? Fala, você me deve aí X mil reais, tal, vamos fazer um acordo aqui, dividir em tantas vezes,
para evitar justamente o caminho judicial, mas não é esse o caso, né? A situação não chegou a esse ponto. Se o Thiago Neves insistir e os advogados dele insistirem que precisa ser ressarcido, vai ter que ir direto para a via judicial, né? Porque o Atlético já contra-notificou o Thiago Neves falando que não deve nada para ele. Então vai dar uma dor de cabeça, né? Eu comentei lá na Band, né, que o fato dele, horas depois, ter assinado com o Sport pode ser um argumento positivo, né, a ser utilizado pelo jurídico do Atlético, justamente que, bom, nós desistimos da contratação, mas ao mesmo tempo a gente não travou a vida profissional do Thiago Neves em nada, né? Horas depois surgiu um outro clube, ele já assinou e vida que segue. Então, não acredito que vai dar em nada, Everton. A não ser uma dor de cabeça ali de, quem sabe, perder horas num fórum ali para se justificar. E hoje nós mostramos que esse não é o primeiro imbróglio se mete aí o Thiago Neves, né? Porque teve aquele problema com o Palmeiras e com o Fluminense, meados da primeira década dos anos 2000, ali, não sei se 2008, 9, 10, não sei exatamente quando é que foi, ou 2006, eu não lembro. Talvez você possa me ajudar, Gomide, foi bom de data. 2003, se eu não me engano. Foi 3? Então, no início, né, da primeira década dos anos 2000... Thiago Neves tinha 20 anos, ou 21 anos. Olha, ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras, assinou, é diferente do que está acontecendo hoje, mas foi fechar com o Fluminense. E depois o Palmeiras acionou o Thiago Neves na justiça, porque tinha uma assinatura, e me parece que teve um pagamento de luvas também, eu não sei se 400 mil na época, ou se foi um carro, ou 400 mais o carro e tal. Aí o Fluminense entrou no meio da situação, né, Gomide? E deu lene, né, pro Palmeiras, sim. Foi isso? Sim. O Fluminense é quem acabou arcando, né, com, entre aspas, prejuízo que tomaria o Thiago Neves em ressarcir o Palmeiras, né? Aí o lene foi incluído nessa negociação, né? Senhores, eu preciso chamar um intervalo, mas antes, Gomide, vamos falar de Sushi das Gerais aí? Vamos sim, Everton. Sexta-feira, calorzinho, compra aí uma cerveja, de preferência pode ser a do Porão lá do Grice. Pede uma maravilhosa comida japonesa com toque da culinária mineira, que você só encontra aqui em Belo Horizonte no Sushi das Gerais. E para você que nos ouve aqui diariamente no Arena 98, a partir da semana que vem, se você pensa em ser um empreendedor, vamos dar uma dica aqui que você pode ser também o dono de uma unidade do Sushi das Gerais. Mas hoje, então, para você experimentar e ver que seu investimento realmente vale a pena, você vai ficar rico, liga aí no 2512-6997, 2512-6997, que é a unidade da Savassi, atende os demais bairros de Belo Horizonte, 3593-9428, 3593-9428, unidade de Betim e região, e Contagem e região no 3352-2505. 3352-2505, faça o seu pedido, ou então pode usar o aplicativo exclusivo Sushi das Gerais e na hora de fechar a compra, cupom ARENA98, na hora que estiver finalizando, e aí ARENA98, 10% de desconto no pagamento em dinheiro, 5% de desconto no pagamento no cartão para você saborear uma ótima comida japonesa nesse início de final de semana ou deixar na sua agenda para você pedir no sábado, no domingo, enfim, Sushi das Gerais. Muito bem, o Gris está estufando o peitão aí, por quê? Porque hoje é dia, né, Everton? Hoje é sexta-feira, dia de se vestir bem, igual eu tô aqui, com essa camisa bacana lá do Canto do Boleiro, que é uma das muitas camisas de primeiríssima qualidade que você vai encontrar por lá. E olha, aproveitem que a semana do cliente está acabando e o frete grátis para toda a região sudeste só vai até domingo. Então não dá mole não, vai lá, faz o seu pedido, cantodoboleiro.com.br. Ainda tá rolando aquela promoção das camisas da linha Frase mais chinelo por apenas R$ 74,80. Chinelo do Canto do Boleiro é o chinelo mais vendido do Brasil. Você vai comprar junto com a camisa da linha Frase por apenas R$ 74,80, com frete grátis para toda a região sudeste e ainda com mais 20% de desconto usando o cupom ARENA98. Se tiver qualquer dúvida, quiser conhecer um pouco mais, quiser perguntar se faz um preço ainda melhor, se dá um desconto igual dá para mim, é só entrar lá no WhatsApp, 99730-1195. Você vai falar com o Rafa e eu tenho certeza que ele não vai perder venda, vai fazer de tudo para você também ficar bem vestido igual eu tô hoje aqui com o Canto do Boleiro, lá no cantodoboleiro.com.br, também no Instagram,
que é o Canto do Boleiro, onde você vai ficar por dentro de todas as novidades. Acho que na semana que vem já teremos boas novidades aqui a respeito do Canto do Boleiro pra gente contar para quem acompanha o Arena 98. Então não dá mole, só até domingo, cantodoboleiro.com.br, frete grátis para toda a região sudeste do Brasil. O Renato Paim tá ligado conosco aqui, tá dizendo que grande foi no ano de 2007, Renato Paim, grande menino Paim. Errei por vamos pro rápido intervalo aqui. Como é que é, ô Gris? Errei por 4 anos, tô bem. Você errou por 4, mas não tem problema. Ontem, claro que foi o negócio no Twitter lá que perguntaram e eu falei que errei por 4 anos? O que foi? Não, um de vocês respondeu? Não, teve Fui eu. que... O que foi, Gomide? Falei, fui eu que respondi. Qual foi o erro? Não sei, não tô lembrado. Tá com vergonha. Alguém perguntou alguma coisa lá, eu falei 2000 não sei quanto, era 4 anos pra frente também. Enfim, não vem ao caso. Senhores, vamos com mais frequência, né? Mas acontece. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já e na volta, presidente Sete Câmara responde a pergunta sobre essa quizumba. Existe ou não existe quizumba com o técnico Jorge Sampaoli? Daqui a pouco na volta do intervalo, até já. Oi galera, tudo bem? Bom, você está aqui no canal do Aprendizado para ensinar vocês a tocar esse instrumento maravilhoso que é o violão. O violão não tem segredo, né? O violão é composto por quê? O braço, né? Você tem o braço aqui do violão, aqui você tem o corpo do violão, que é onde você tem daquela projeção aqui que o som, ó, ele sai aqui. Nós temos quantos dedos nas mãos? 5, né? 5 dedos aqui, ó. Colocamos aqui, pega o Lá, o Dó, o Si. Não tô conseguindo. Não tô pegando, tá muito rápido. Você pode alcançar o Dó, que já é essa posição. Aonde, moço? Não tô pegando. Dedos só movimentando aqui, ó. Sua mão é solta aqui, ó. Bate aqui, tá bom? Pegando o Si e o Ré. Sabia nem que tinha Dé? Eu esqueci o nome dessa pecinha aqui, isso aqui é a fila do violão. Como é que é, gente? Não vá acreditando em tudo que você vê na internet. Cuidado onde você busca conhecimento. Cursos EAD Uniaselv. EAD de verdade com nota máxima no MEC e tutor exclusivo por turma. Muito bem, podemos começar a sessão. Você pode falar assim que você quiser, viu? Se eu tivesse aí pra falar também, ia ser melhor, viu, doutor? Pode ficar à vontade. Aqui em casa não dá pra ficar à vontade, não, ué. É pouco espaço, muito apertado, pouca privacidade, criançada correndo. Nós estamos ficando doidos aqui em casa já. Isso começou quando? Assim que nós mudamos pra cá, eu já senti um baque, né? Aí quando veio essa pandemia agora aí, que todo mundo teve que ficar em casa, aí que nós vimos que não cabe a família toda aqui em casa, não? Isso tem solução, doutor? Eu já vi vários casos como o seu. E o que o senhor me indica? Eu indico pra você e pra todos que quiserem viver bem, o Gran Vic Atenas, em Contagem. Bem localizado, piscina, playground pra criançada gastar energia, área gourmet, salão de festa. Nossa, coisa de louco, hein? Ainda tem guarita com monitoramento, quadra, academia ao ar livre, bicicletário, tudo isso na Via Expressa a 5 minutos da João César. Eu tenho condição de ter isso não. Dá pra comprar com os benefícios da Minha Casa, Minha Vida. Financiado? E com garantia de entrega pela Caixa. Muito obrigado, doutor. Quer o telefone? É esse que tá aqui, ó. 3181-1412? Isso. E eu vou ficar bem, doutor? Do Gran Vic Atenas? Vai ficar ótimo. Gran Vic Atenas, a verdadeira localização dos seus sonhos. Vic Engenharia. Quem compara, compra Vic. Arena 98.
Bom, de volta na operação da mesa está ele que hoje vai cestar, menino PH, operando os botões eletrônicos ali, sentando o dedo na carrapeta. E a gente agora, antes de seguir aqui e ouvir o presidente Sete Câmara, deixa eu só dar um recado aqui que eu preciso falar de Claro. Se você sempre quis ter um celular top, a hora é agora. O Moto Edge está com preço imperdível na Claro, apenas 12 de R$ 244,99 no Claro Pós 15 GB. E você vai ter um dos melhores aparelhos do mercado e você vai aproveitar também, porque essa oferta é imperdível do Moto Edge na Claro, você navega no 4.5G até 10 vezes mais rápido. Então corra, porque só vale a promoção até domingo. Você vai comprar em claro.com.br/loja online ou ligando 0800 720 1234. E você também pode pedir pelo delivery nas lojas Claro do BH Shopping, Boulevard Del Rey, Diamond Pátio, Shopping Estação Itaú, Power Shopping. É claro, meu querido, 8h39. O Xande no Twitter falou, tá aqui, perguntaram a quantidade de jogos que o Rodriguinho já havia feito no Brasileirão. Você disse 6 e o Gris corrigiu falando que foram 10. Então aí a dúvida era exatamente essa. Bom, hoje bati um papo com o presidente Sete Câmara e perguntando sobre essa questão envolvendo uma possível quizumba entre direção e Sampaoli. Só uma pergunta, você falou que ele não podia atender a gente, que ele tinha um compromisso hoje, né? Ele é um compromisso familiar. Segunda-feira ele não tem compromisso, né? Não sei. Quem sabe? Não tenho a agenda do presidente. Quem sabe? Mas enfim, aí ele disse que teria um compromisso, que não poderia atender. Eu falei, presidente, tem muita coisa para tratar, mas são que inclusive coisas da semana, mas o que está pegando é que a partir já tem alguns dias que a imprensa, principalmente de fora, está dizendo que há um problema, há uma quizumba entre você e o técnico Jorge Sampaoli. E aí ele disse, eu vou te mandar um áudio aí respondendo e tal, e você vai entender. Aí quando ele falou que você vai entender, eu falei, meu Deus, então deve ter algum problema. Então ouçam a resposta do presidente Sérgio Sete Câmara aos que dizem que há algum problema entre ele ou a diretoria e o Sampaoli. Boa noite, Everton. Boa noite aí, em especial a torcida atleticana. Então, Everton, estão fazendo muito barulho aí, não tem nada disso, né? A minha relação com o treinador é excelente, né? Acho que o trabalho que ele vem fazendo está excepcional e talvez é isso aí que está realmente incomodando muita gente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Atlético vai brigar esse ano pelo título. O Sampaoli tem feito um trabalho excepcional. Isso tem incomodado algumas pessoas, né? E aí tentam tumultuar o nosso ambiente. Eu peço aí a torcida atleticana, né, que não entre nessa onda, né? Que isso aí é cilada. A relação da diretoria com o treinador é a melhor possível. Eu tenho um diálogo excelente com ele, com todos da comissão técnica, e eu quero crer que nós vamos aí ter muitas vitórias e felicidades no decorrer desse ano e no início do ano que vem, tá certo? Vão tentar desestabilizar o Atlético, claro, né? Isso é normal, mas nós acabamos de ganhar um campeonato mineiro, o Atlético hoje tem um elenco valioso, que está brigando sim na parte de cima, né? Somos vice-líderes do Campeonato Brasileiro, estamos fazendo um estádio, estamos colocando o Atlético aí no rumo na área também financeira, né? Então eu não consigo entender, né, como é que a crise está aqui, né? Enquanto isso tem time aí que está agonizando com problemas aí de FIFA, com problemas de dívidas de todo tipo, desenquadrado de Profut, e parece que é aqui que está o problema e não em outros lugares, né? Então tá havendo aí uma inversão de coisas. Eu acho que isso não pode continuar, né? Vamos deixar a torcida do Atlético bem alerta com relação a isso, porque estão tentando tumultuar, como eu disse aqui, o nosso ambiente. Deve ser porque nós estamos incomodando, né? Um grande abraço a todos e boa noite. Bom, então tá aí.
eu tive o cuidado de, além de ouvir o presidente, de buscar informação com outras pessoas. E aí busquei com mais 2 pessoas do clube sobre um possível problema de relacionamento e tal. E obtive a mesma linha de resposta. Aí, isso não, ninguém está dizendo aqui que o Sampaoli não seja um cara que cobre o que foi prometido, mas que há um problema, que há um ambiente ruim entre diretoria, treinador, isso, pelo que eu apurei, não existe. E que nenhuma conversa sobre, se quer ir embora vai, não estamos aguentando mais, também não aconteceu. Foi o que eu apurei de informação. Não sei se vocês têm outras informações sobre o mesmo assunto. Eu só acho assim, Everton, eu acho que tem um ponto que é importante salientar, assim, né? Quem tumultuou o ambiente do Atlético essa semana foi o próprio Atlético, né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro. O tumulto todo que foi causado dentro do Atlético essa semana veio de dentro do clube para fora. E aí depois reverberou tanto na torcida quanto na imprensa, porque foi algo que chamou a atenção de todos, né? Chocou todo mundo. Então, assim, eu acho que isso precisa ser dito. E eu acho, Everton, que assim, com relação ao Sampaoli, a relação com o Sampaoli, eu acho que assim, depende muito de quem vê e do olhar que vê, sabe? Porque eu imagino o seguinte, pelo que a gente conhece, pelo histórico do Sampaoli e tudo mais, eu imagino que assim, o Sampaoli é um cara que deve ser de trato muito difícil no dia a dia, de estar cobrando o tempo inteiro, de estar exigindo o tempo inteiro, de estar ameaçando muitas vezes o tempo inteiro. Mas que ao mesmo tempo também não é um cara que vai chegar do dia pra noite, vai jogar tudo pra cima e falar assim, quer saber, gente? Cansei, vai todo mundo encher o meu saco, vai todo mundo pra aquele lugar, eu tô indo embora. Ele não é assim também. O Santos, por exemplo, no ano passado, ele ficou ali um ano inteirinho, tendo aquelas desavenças, tendo problemas, tendo isso, tendo aquilo, e foi sair lá no final da temporada. Então, assim, eu acho que quando muita gente fala de relação difícil, ela pode ser uma relação difícil, mas estável, né? Que é o que eu acho que é no Atlético hoje, porque acho que deve ser difícil se tratar mesmo ali no dia a dia com o Sampaoli, pelo perfil dele, pelas características dele, mas não vejo o Sampaoli por um fio no Atlético. Eu acho que isso, se alguém vê desse jeito, eu acho que tá errando por muito. Gomide, gostaria de ouvi-lo antes da gente dar uma passada rápida no Cruzeiro também, porque hoje é dia de super trunfo, Gomidão. Ô Everton, o Atlético nas últimas temporadas, ele teve vários treinadores, né? Nos últimos 2 anos aí, por exemplo, ele teve 3 técnicos, né? Ou seja, nos últimos são 6, né? E desses 6, nenhum tem o peso que tem o Sampaoli. Aí são técnicos, e aí não é menosprezando o trabalho deles, mas nós sabemos que determinado profissional, e isso acontece em todas as áreas, até na nossa, na comunicação, quando um grande profissional já de renome, enfim, sai de uma empresa na outra, ele faz exigências, né? Bom, no contrato lá dele reza algumas exigências. As exigências que o Sampaoli colocou para vir ao Atlético, né, que no início do ano recuaram na negociação, de que consideraram elas exageradas, mas elas devem ter diminuído um pouco e chegou-se a um acerto depois da demissão do Dudamel, mas devem ter várias exigências. Só que a exigência pedida pelo Sampaoli, por conta do nome dele, né, a insistência que falam com relação a contratações, a insistência na questão do salário estar atrasado, se ele bater na mesa e falar que quer que cumpra, Everton, nós sabemos que o peso é diferente. E isso vai gerar uma relação um pouco mais com ruídos, né, com algumas turbulências, do que eram com técnicos anteriores. E aí, eu vou fazer uma comparação aqui, que nós ouvimos inúmeras vezes em entrevistas coletivas, eu falo isso porque eu cobria o dia a dia,
e que à época muita gente considerava certa a declaração. O Levir Coupe foi um técnico que falou várias vezes que não queria contratação enquanto os salários estivessem atrasados. Estou errado? Falou ou não falou? Não, falou várias vezes. Falou várias vezes que preferia salário em dia do que contratação de jogador. O São Paulo, ele quer as duas coisas. Ele quer o salário em dia e ele quer mais jogador. Por quê? Porque as exigências que ele faz são maiores. E aí precisa de uma conciliação, Everton. E aí qualquer empresa, pegando do cargo mais alto e descendo na escala, né, na hierarquia, uma relação também de diretores de empresas de grande porte, elas não devem ser todo dia tomar um cafezinho, perguntar como foi o churrasco do final de semana. Deve rolar umas treta também. Afinal, decidem sobre grandes coisas, né? A demanda é importante e a demanda requer alguns conflitos de interesse que, ao meu ver, devem caminhar para um bem comum numa determinada empresa, para o produto final que ela faz, e no futebol para ser revertida dentro do campo, né? Mas eu não tenho, sim, não sei como que é a relação pessoal do Sampaoli com as outras pessoas. Informação que eu tenho é que desde o Santos ele é um cara muito reservado, ele não é um cara de resenha, que aí já é uma coisa diferente dos outros profissionais que passaram no Atlético nos últimos anos. Ele não é um cara de resenha. O Sampaoli, por exemplo, ele não dá coletiva, só fala depois do jogo, né? Não é de ficar fazendo muitas amizades dentro do clube. Isso a gente sabe desde o Santos. E também perguntando como foi nos outros clubes que ele passou. Os próprios jogadores falam que ele não é muito de resenha. Ele dá o treino, pronto, dá uma brincadinha ali, outra, tal, mas acabou. Cada um para o seu lado depois. Se isso gera algum tipo de problema, também não sabemos. 8 horas 49 minutos, 8h49. Vamos, Gris, vamos fazer uma análise, uma projeção para esse jogo de amanhã do Cruzeiro contra o CSA, e na sequência já vamos para o nosso super trunfo. Antes, só falando aqui do Universo AGV, para você que tem carro, caminhão, moto, precisa se antenar, né, pessoal? Não dá para contar só com a sorte. Conta com a sorte, mas conta também com o Universo AGV, que é realmente especialista para fazer sua proteção. E que proteção é essa? Uma proteção veicular que tem plano ideal para você proteger carro, moto, caminhão, com um monte de vantagens. E o melhor, com preço que cabe no seu bolso. É muito mais barato do que você imagina. Então você não perca tempo, envie um WhatsApp para o Universo AGV, marque esse gol de placa na hora de proteger seu carro, envie um WhatsApp para 3010-5555, 3010-5555, porque o Universo AGV é muito mais que assistência, é proteção, e o melhor, por um preço que cabe no seu bolso. 3010-5555, 8h50, Cruzeiro e CSA, amanhã, Grice. O Everton, um jogo que mudou um pouco de panorama por conta da demissão do Argel, né? Feita ontem pelo CSA, durou muito pouco, uma contratação estapafúrdia, uma demissão óbvia, né? Embora muito rápida, até para os padrões brasileiros. O Cruzeiro vai enfrentar um time em extrema dificuldade, Everton. Se a situação tá ruim para o Cruzeiro, ela tá bem pior para o CSA, que tem só 4 pontos na tabela, que tem jogado muito mal, né, tem perdido para times muito fracos, que vão disputar lá na parte de baixo da tabela, tem chegado e ganhado do CSA. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai lidar, né? Tem a dúvida do ataque, né, de quem vai ser o substituto do Moreno. Se o Ney Franco vai optar ali pelo básico, né, de trocar um jogador por outro de característica semelhante, que seria a opção pelo Thiago, ou se vai apostar num time um pouco mais móvel, um time um pouco mais técnico, que eu acho que é a minha aposta, viu, Everton? De jogar com o Regis e o Maurício juntos, o Regis entrando no lugar do Marcelo Moreno, não sei se necessariamente para fazer a função de falso 9, mas até isso eu acho que o Regis é um jogador com capacidade para fazer. Ou então o Regis jogando por dentro, né, no 4-3-3 como um meia, com o Maurício jogando pelo lado e o Arthur Kaique, ou até o próprio Ayrton, que se colocou à disposição também essa semana para fazer essa função, jogando um pouco mais adiantado, mas acho que é um jogo que o Cruzeiro tem tudo para vencer. Muito bem, o Gris, quer dar uma passada no assunto também? O Gris já falou, é o Gomide. Desculpa, Gomide. Não, porque é Ronaldinho Gaúcho, eu falei Gris, mas eu tô olhando para você, Gomide. É só para também informar, não estará no banco amanhã, mas o CSA já definiu o novo técnico, né? O Mozart, aquele ex-volante que passou pelo Flamengo, chegou até
ter convocações para a seleção brasileira, ele copiava o meu estilo capilar, inclusive, porque o Rodrigo Pastana deve ser o novo diretor do CSA, os dois trabalharam juntos no Coritiba, e o Mozart, então, deve assumir aí o time alagoano para tentar tirá-lo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Amanhã o time vai ser dirigido por um interino, né? Mas vem mal no campeonato, né? O Adriano Rodrigues, o interino que estará à frente do CSA. É um time muito frágil defensivamente, né? Na passagem do Argel, que durou poucos dias, 4 jogos, desses 4 jogos enfrentou 2 adversários diretos hoje na briga contra o rebaixamento, que foram Confiança e Oeste. Não conseguiu ganhar de nenhum dos dois, inclusive perdeu pro Oeste, empatou com Confiança dentro de casa. Um time que tem pouco repertório ali ofensivo, a gente falou um pouco na Band hoje, é um time que se defende com fragilidade, perde muita bola no próprio campo, gerando já o adversário está próximo ao gol do Matheus Mendes, que deve ser o goleiro, emprestado pelo Atlético. Enfim, é um jogo acessível em termos de vitória para o Cruzeiro. Muito bem, senhoras e senhores, e agora está no ar o nosso super trunfo Universo AGV. Super trunfo Universo AGV. Vou cantando daqui, vocês vão votando daí, senhoras e senhores. Deixa eu mandar um abraço pro Dr. Lucas Lacerda, o monstro da otorrinolaringologia, meu ídolo. Tá ouvindo a gente aqui, tá ouvindo o presidente Sete Câmara falar e tá todo felizão lá com a quase liderança do Atlético. Vamos lá, começando pelos goleiros Everson e Jean. É claro que é o Everson. Everson. E a dúvida se vai ser Everson ou Rafael, né? Mas eu acho Mariano e Dudu. Mariano. Na toada que vai aqui. Hever ou João Vitor? Hever. João Vitor, que é ex-base do Atlético. Hever. Júnior Alonso e Éder Alonso. Júnior Alonso foi pré-convocado hoje para a seleção paraguaia. Avisei. Guilherme Arana, gente, para, né? Arana, não vou nem abrir a votação. Apesar do Nicolas ser um bom lateral do Brasil. O Nicolas é um lateral interessante mesmo. Apesar do Nicolas ser um bom lateral, revelado no Atlético Paranaense, é um lateral interessante. Arana, melhor lateral hoje em atividade, lateral esquerdo em atividade do futebol brasileiro. Obrigado. Agora vamos de... Gosto do Natanael também, que o Atlético Goianiense contratou do Inter. Jair ou Edson? Jair. Alan ou Oliveira? Alan, seleção brasileira. Alan. Oliveira joga como zagueiro também, tá jogando mais adiantado um pouco com o Wagner Mancini. Eu vou de Alan. Franco ou Chico? Franco. Eu vou de Franco. Também vou de Franco, mas pelo desempenho, acho que seria um absurdo dar um empate aí não, viu? O Chico tem jogado muito bem no Atlético Goianiense, é o japonês voador. Mas eu vou de Franco. Coreano. E o Savarino e o Janderson, hein? Savarino foi pré-convocado hoje também, por isso vai ganhar meu voto. Savarino. Keno ou Gustavo Ferrarez? Difícil essa, viu? É difícil, mas eu ainda vou no Keno. Pelo contexto do time, hoje eu vou no Gustavo Ferrarez. Eu vou no Ferrarez também pelo contexto do time. Levando, eu já tinha escrito aqui, né? Desgraça. Ué. Escreveu na cédula de votação? Sacha ou Renato Kaiser? Pelo momento, Renato Kaiser. Sacha. Eu vou apanhar junto com o Grice. Kaiser? Fala seu voto, David. Seja homem. Pelo contexto do time, novamente, Renato Kaiser. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês só podem estar de brincadeira. Depois reclama da sorte. Quer ver só vocês? Olha a surpresa agora, torcida atleticana, hein? Presta atenção. Sampaoli ou Mancinão da Massa? Não dá nem pra comparar, Sampaoli por muito. Eu achei que você fosse falar Mancini. Não dá. E aí, Gomides? O Renato Kaiser tem 10 gols em 15 jogos nessa temporada. Gente, não dá pra votar no Ferrarez no lugar do Kenny, nem no Kaiser no lugar do Sacha, mas tudo bem, é democracia. Obrigado pela votação, é o nosso super trunfo
Universo AGV. A gente vai colocando ponto final em mais uma edição do nosso Arena 98, desse aprazível programa chamado Arena 98. A gente vai embora, mas antes eu preciso só dar um recado aqui, recado importante. O doutor Lucas Lacerda até me ligou aqui, falou: Everton, comprei um apartamento lá do Gran Vic Atenas, que é mais um empreendimento da Vic Engenharia. Eu falei: que legal. Ele falou: comprei, mas foi só um não. Eu tenho 8 filhos, comprei um para cada um. Isso é que é ter dinheiro. Você sonha em morar num lugar, num apartamento com acabamento muito legal, com toda a infraestrutura completa, parece um resort. Gran Vic Atenas, amigo. É só você se acessar aí queromeuvic.com.br para conhecer o empreendimento, e depois é só fechar negócio com a Vic Engenharia, que é a melhor do Brasil. A verdadeira localização dos seus sonhos é o Gran Vic Atenas, na Via Expressa de Contagem, pertinho da João César de Oliveira. Vamos embora, segunda-feira de volta, sempre na jogada de Claro, acesso ao Descomplica, prezão nesse celular, também para Hermes Pardini, 60 anos para ter saúde e bem-estar, faz bem ter com quem contar, e Universo AGV. O Universo AGV, surpreenda-se, ligue 3010-5555. Bom final de semana, não saia da 98, final de semana vai bombar e a gente se encontra na segunda. Um abraço!